Seja bem-vinda mais uma Muito vez. obrigada. Fico Ela muito que foi feliz, muito esperada bom. aí por várias semanas, Muito importante, né. muito importante, e as coisas vão acontecendo, né, a gente não entende bem porquê, mas tudo tem o seu porquê, né, Simone? E que incrível E o porquê, né. que E a incrível o gente porquê. sabe, é. É, assim, a gente vai conhecendo outras pessoas, né, as coisas vão acontecendo, isso é maravilhoso. O que faz a pessoa ter vontade de migrar? Aquela Então, fala coisa, aí. né, que Sim, não sossega dentro de sim, você. diga Eu aí. quando saí, aí eu fiquei até 20 anos em Flores da Cunha, eu trabalhava no departamento, trabalhava na prefeitura, departamento de educação, turno da manhã, Ah, departamento de esportes, turno da tarde. uhum. E como eu fiz educação física, no meio do curso de educação física, eu abri uma academia só para mulheres, que começou em Olha, casa, quer dizer, é na casa do meu pai. mesmo? Que Então era uma casa de legal. 2 andares e na parte de baixo eu já coloquei espelho, som, Você montou a academia. para a loucura do meu pai, mas que nunca, nunca desincentivou. Tá vendo? Imagina, quando eu chegava em casa do trabalho, era aquele bom, bom, vamos lá, e todo mundo, né? Era Sim, maravilhoso, era maravilhoso. olha só. E aquela, mas aquela coisa Aham. incomodando, né. A cidade de interior, ela é Hum, maravilhosa para viver, mas ela tem um limitante, tem uma tem limitação. uma limitação, assim, eu quero Verdade, mais, eu quero verdade. conhecer mais, eu quero ver esse mundão como é. Sim, Então, sim. tem que ter uma vontade de mudar, tem que ter um Uhum, motivo para o que mudar, né. uhum, Seja ele, político, por curiosidade, por estudo, por uhum. querer outras oportunidades, Por amor? por amor, tem bastante mudança por amor. Tem uns casos assim. É. Aham. E qual é o motivador, né. Então aquela coisa incomodando, Então eu lá falei nos assim: 20 "Ó, anos, 20 anos". você Falei: "Pai, eu já quero sair, eu quero começava conhecer". aquela coisinha lá no coração, olha só. E aí, Hã. vem as pessoas, Uhum. porque quando você também joga teu plano para Deus, Sim, com alma livre, né, porque se sim. começa a pensar: eu quero meu plano A. Ah, mas e C? Ah, mas e C? Ah, mas e C? Esquece, não vai acontecer, Não acontece. porque você está já colocando empecilho. Então quando você consegue Exato. projetar algo para sua vida com a alma livre de Uhum. não, se o adolescente aí é isso, né. É, O adolescente é isso, ele a não, alma jovem é uma jovem, é é, perfeito, não é. conhece o não, não Já conhece os vai tropeços, sem não conhece, medo. vai sem medo, Aham. então vai desejando, então Isso. Alma acontece, desejante. simplesmente acontece. Eu ia Sim. morar em Porto Alegre, porque era a capital, era o que eu queria, não sabia o que eu ia fazer lá, Então você já começou indo para a capital. já comecei indo para São Paulo, Ah, foi direto. São Paulo? Uma cidade Uau! de 25 mil habitantes para dos 25 milhões de habitantes, né, Já tinha vinte com e a cinco grande milhões. com a grande Uau! aí caio eu lá: "Oi", mas por quê? Hã, Tinha uma aluna, uma grande amiga que não tem como citar, que é a Isabel Passarim, e sim, ela falou assim: "Simone, vamos para São Paulo", porque ela ia mudar de Flores da Cunha para Fortaleza, que parte da família, certo. morava lá. Aham. Eu falei: "São Paulo? É, vamos passear". Falei, aí eu pedi licença para minha chefe de educação, que ela precisava me dar um dia, eu tinha direito, mas nunca tinha tirado, e ela falou assim: "Vai". Eroni também, a responsável, Eroni Cope, que era a secretária de educação, uma das mais Aham. brilhantes que a cidade É mesmo? já teve, que ela mudou a educação de Flores da Cunha, Olha só. e falo isso porque eu era educadora, né, então eu fiz Uhum. magistério, e aí eu tive a grande sorte de fazer parte da gestão dela, Sim. como educadora, e ela Uhum. como líder. E aí deixou eu ir. Mal sabia que agora a história começa a ser diferente. Sim. Então vou bem feliz para São Paulo. Porque chegando lá, o que que aconteceu? Aí a Isabel Passarinha, ela é de uma família tradicional de Flores da Cunha, Uhum. da indústria vinícola. Aham. Então eles plantam a uva lá, e também no interior, do Brasil, que é mais quente, esqueci o nome da cidade. Uhum. E toda a parte de marketing e distribuição do vinho Passarim era Uhum. feito em Jundiaí, pela Hum. outra parte da família, no Uhum. marketing Pardal, que também é muito importante na minha história aí. A Certo. Ironi, Isabel, Pardal, minha família nem se fala. Olha Mas aí, eu ó. cheguei para passear. Uhum. E no dia que eu cheguei, o Pardal ficou doente. Conheci ele no dia seguinte.
E ele ia para São Paulo contratar uma modelo para fazer o desenvolvimento de uma embalagem que eles trouxeram que eles levaram para o Brasil, que era uma embalagem bag-in-box e que o vinho era envasado dentro de um produto de alumínio e polietileno. Olha. E tinha uma torneirinha. Então, a embalagem quadradinho, alumínio, e quando você usa o produto desta forma, o vinho não recebe luz nem ar. Ah, é? Então, ele dura por muito mais tempo. Então, para as pessoas que gostam de tomar um vinho, mas abrir uma garrafa é muito. Sim, Esse coloca era lá dentro. um produto excelente. Eles foram pioneiros no Já Brasil com compra. esse tipo de É embalagem. mesmo? E aí, para minha sorte, ele ficou doente, né? Não sei se ele está vendo isso ou Olha não. aí. Se não estiver vendo, não tem problema, Bom tá, dia. pessoal? Queria só comentar que ficam gravadas as nossas lives, então o podcast vai ficar no YouTube da rádio e no meu também, que é o @Patrícia Rigoni, tracinho número 8, tá? Com toda essa íntegra aqui, na íntegra dessa entrevista maravilhosa. Eu treinei tão bem que ele pode me contratar de novo. Olha aí, ó. Do produto de origem. Sim. E aí, conheci ele no dia seguinte, e aí ele associou. Uai, Flores da modelo. Cunha, do vinho, terra do vinho, sotaque, acho que tudo uma combinação. E ele fez a proposta para eu ser essa modelo. essa modelo. Olha. Daí ele me tornou uma modelo. Modelo mesmo, né? Isso foi numa quinta-feira. Na sexta, uma das filhas da Dona Flor, que é irmã da Isabel e do Pardal, ia casar. Então ela foi experimentar, fomos a um estilista, Cacau Brasil, experimentar o vestido de noiva dela. Sim. E aí eu via que ele olhava, me olhava, me olhava. E no fim da prova, de tudo, quando a gente estava indo embora, ele falou assim, ele perguntou qual era o meu plano para São Paulo. Eu falei assim, não, eu vou embora domingo. Por quê? Ele falou, porque eu vou lançar uma rede, uma nova coleção em todas as redes de televisão, aqui em São Paulo. Eu tenho 9 modelos e falta uma. Você quer fazer parte do quadro? Uau! Aí que subiu, convite! Né? E agora, José? Eu tinha horas para tomar uma decisão. Verdade. Se eu ficava ou se eu voltava. Sim. E sendo que eu voltava, eu tinha 2 contratos de prefeitura, tinha minha academia. É mesmo, você já tinha uma história. Como e isso é legal você falar que, assim, né, às vezes, claro, ali foi de uma cidade, né, dentro do nosso país mesmo, mas às vezes é uma proposta fora do país, né? E aí? E você tem toda uma carreira. E o que você faz com a sua todo vontade? Um trabalho, exato. Com a sua vontade e com a estrutura que você tem. Que você tem. Que você desenvolveu. Uma das coisas que às vezes a gente tem que lidar, né, Simone? Gente, não tem. Ou é sim ou é não. Ou era sim ou era não. Aí, para quem eu ligo? Para me ajudar a decidir. Minha mãe, querida. Como é bom ter mãe, né? Sim. Liguei para ela e falei assim... Saudade, né? Olha, tem a proposta A, B, o que eu faço? Ela falou assim, menina, como assim? Como assim que você foi passear? Como assim você vai ficar? Eu falei, mãe, ou eu fico, ou eu volto e não sei como é que eu vou para tal Porto Alegre, que era onde eu queria ir, que é a capital do Rio Grande do Sul. Sim. Ela falou assim, e se não der certo? Eu falei, daí eu volto e começo tudo de novo. E o que você vai fazer com os contratos? Eu falei, a gente resolve na segunda. Pois eu tinha que decidir, porque senão ele ia na segunda contratar modelo e o Cacau Brasil uma modelo também. Sim. Então essa família foi extremamente importante na minha primeira mudança. Tá vendo? Eu sou super, super grata. E fiquei. E ficou. São Paulo, 25 milhões de habitantes, é socorro. Daí, claro, eles ofereceram toda a estrutura, hotel, salário, comissionamento, então a proposta foi realmente muito boa. E fiquei. Depois amei essa área de eventos. E comecei a me envolver com outros clientes, área de moda, etc, etc. E após um ano, eu abri uma agência de eventos em São Paulo. Então, já não mais para ser a modelo, a recepcionista, mas sim fazer parte de organização. Entendi. Porque é muito dinamismo também para ficar lá. Sim. Né? Sim. Você tem que construir sua história. Então, e tem que gostar, aí também né? tiveram pessoas importantes dentro desse processo.
Aham. de abertura da empresa, enfim, de todo investimento, porque uma empresa até começar a dar certo, pelo menos você fica investindo um ano, Aham. aí tem os primeiros clientes, que são os que apoiam você, e depois Sim. deslancha. E eu fiquei com essa empresa até pós-pandemia, ou seja, mesmo vindo embora para os Estados Unidos, eu continuei com a empresa em São Paulo. Ah, então daí foi toda a sua carreira mesmo, né? Exatamente. Por muitos anos, então. Exatamente, de Aham. 96 a 2023 eu fiquei com Olha essa empresa. só. Aham. E aí pessoas novamente, Sim. porque eu tinha uma Sim. gerente maravilhosa, que Uhum. tratava do negócio como se fosse ela, a Betina Bratz. Olha aí, ó, mais uma homenageada Mais uma aqui. homenageada. Adriane Salvador, que ficou com a academia, junto com a minha irmã gerenciando, e depois ela assumiu, fez todo o percurso dela Sim. acadêmico, e Aham. até hoje trabalha na área. Aham. São pessoas, são realmente pessoas que ajudam você sempre, o tempo inteiro, e que Tá vendo? incentivam, e que empurram. Então, essa vontade e a coragem, né, tem a ver também com espelhos, muitas vezes, né, exemplos que a gente vê, e aquelas pessoas que vão nos dar uma base, né, Simone? Sempre. Porque, de sempre. novo, a gente falando, não é uma coisa, às vezes, inata também que a gente imagina, mesmo que seja genético, né? Mas você tem que ter as condições, e às vezes você tem que buscar as pessoas certas. É claro que quando é para ser, eu acredito muito nisso, então as pessoas surgem, né? Na hora certa, no dia Às vezes a gente certo, deseja algo, insiste, e tudo não vai acontece, aí acontecendo. xinga. Não, é porque simplesmente Então, não é. não Você é. lança seu plano pro universo. Uhum. E é verdade. É. Seja Deus, seja o universo, seja no que a pessoa acredita. Isso mesmo. Uma energia boa que você lança e volta. Uhum. Então aí o contexto se organiza para que aconteça. Isso mesmo. Positivo. Positivo. Essa é a questão. Essa é a questão mesmo. Vontade e coragem. Tem que se atirar, né? E daí isso é coisa também do gaúcho, onde vai, o italiano gaúcho, onde vai, desbrava, Aham. bota a foice lá e não tem outro segredo a não ser o trabalho. Trabalho árduo, focado. É fazer, né? É fazer acontecer. Fazer, exatamente. E aí, Simone, vamos já pular um pouco aí da história e ir para essa parte da imigração internacional, né? Que aí, assim, pelo que eu já sei, aí você encontrou um marido, né? Teve seus filhos, Outra grande, aquela coisa toda excelente parte da minha da vida. sua né? vida. E daí, o primeiro lugar que vocês imigraram foi para cá? Foi para. Estados Unidos? Teve uma separação aí de família temporária, porque ele, Arthur, meu marido, Isso, Arthur conta aí Mazzini, esse pedacinho. marido, ele sempre trabalhou em empresa multinacional em São Paulo. Certo. Aham. E aí é importante o preparo da língua, que fala inglês, fala espanhol, Uhum. arranha bem o italiano, Aham. e entende o francês. Então, assim, tudo aquilo que você fizer para contribuir para a sua vida e para o seu futuro vai somar e vai te ajudar a escalar voos Isso, maiores. sempre, aham. Então, sempre com a empresa internacional. Aí ele foi disputar uma vaga de vice-presidente no México. E eu fui conhecer o México, morávamos em São Paulo. Certo. Teve um grande motivador aí de mudança também, de querer mudar como família, que foi a minha filha. Eles eram pequenos, estudavam numa escola internacional a 2 quadras de casa. Certo. E ela dizia assim: mãe, pelo amor de Deus, deixa a gente, eu e meu irmão, né? Ela e Felipe, ir para a escola a pé, não precisava nem atravessar a rua. Ah, sim. Em São Paulo, você deixar seus filhos irem para a escola a pé, que foi essa nossa infância, e é maravilhoso, você poder ser livre e criar autonomia desde cedo. São Paulo, você morre de medo. Eu morri de medo. Encosta um carro, leva os dois embora, acabou. E não é coisa de mãe superprotetora, é uma realidade, Não, infelizmente. é uma realidade, né? infelizmente. Infelizmente. Que esse é o grande motivador do brasileiro ir embora do Brasil. Já passaram várias pessoas aqui contando isso. Segurança, né? não tem outra coisa. Você tem que ser livre, você tem que poder caminhar vir, falando no seu né? celular. Esse é o direito do ir e vir. Não é o direito de uma minoria. Quando você dá voz para uma minoria, seja ela que público for, você afeta toda uma grande maioria, que é 90% de uma sociedade. Então é muito triste. Aí vai andar de carro, fecha a janela, cuidado, não abre, não fala. Aquele alerta 24 horas. Aí né? quando ela fez essa pergunta, por favor, deixa a gente ir a pé sozinhos, porque ou a nossa funcionária que acompanhava,
Aquele dia caiu uma ficha, eu falei: "O que que eu estou fazendo em São Paulo? O que que nós estamos fazendo em São Paulo?". Aí deu aquele grande Aí insight. o Arthur chegou em casa, eu falei: "Meu, vamos embora daqui, não faz sentido viver desse jeito, Entendi. sem liberdade, Sim, com medo". E sim. aí, se tem medo, atrai, aí é que as coisas acontecem, porque Então, você fica pensando, continua nessa não, dinâmica. aí tá aí, ó, o negativo, o medo, aquelas coisas ruins, que a É, gente tem que respeitar, porque a gente sente, é é. sentimento, Sim. mas você tem opção. Uhum. Falei: "Vamos embora". Daí ele falou assim: "Oi, oi, né, me chama Ele para já estava mudar, ele já estava com a eu proposta sou a primeira". do Não, México? ele já tinha recebido a proposta para os Ah, Estados tá. Unidos, depois a vaga foi transferida de volta para São Paulo. E Ah, aí tá. quando o CIO quando o presidente avisou: "Olha, você foi eleito pela vaga", porque era uma vaga mundial, Uhum, felizes, uhum, né. Aí depois uhum. veio a segunda notícia: "Não, mas a vaga vai para Brasil, assim você não precisa mexer com a tua família". Eu falei: Ah, "Não, eu quero é o mexe, contrário. é o contrário". Sim. 2 anos depois surge Aham, essa possibilidade. O aham. México, quando eu fui conhecer, é muito parecido com São Paulo. É, não Então é? você tem que viver na bolha internacional, e não era isso que a gente queria. Hum, Então ele ficou no México e a gente veio fazer experiência intercultural, né, sim, intercâmbio nos Estados Unidos. Então, eu como entendi. estudante de inglês, e aí você tem o F1 e teus filhos têm o F2, então Uhum, é um visto legal. uhum. E aí eu estudava inglês, mantinha minha empresa no Brasil, e eles podiam estudar tranquilamente. E México daqui é muito mais perto Então, aí do que foi esse Brasil esse e foi o Estados plano, Unidos. né, já que ele tinha que ficar no México. O México é parecido com São Paulo, então espera aí, né, vamos logo para os É, Estados Unidos e assim e vocês é, fizeram. e aí tomada de decisão, obviamente, como você separa uma família, que também tem Uhum. seus ônus e bônus, É. mas aí eu abri o jornal e falei assim: 50 filhos de estrangeiros assassinados na praia essa manhã. Eu falei: "Oi?". Meu Eu Deus do mostrei a céu. notícia, "É aqui que a gente vai morar? Não, né, muito obrigado". Não E o é assim México é um também. país incrível, o interior do México é maravilhoso, por toda a colonização, Uhum. hispana, né, com Hispana. aquelas É, arquiteturas é. e assim, se tivesse escolhido ir, estaríamos em família falando em espanhol. Aham. Como decidimos essa quebra momentânea, Uhum. aí no meio do caminho, ele recebe a proposta para ir para a nossa bela Itália. Itália. Moramos 3 anos Sim. aqui e depois mudamos, sim, em família Aí foi em família. para o Só norte da que Itália. foi em que momento da história? Na pandemia, não foi? Ah, lógico, né, porque é sempre com emoção. Muito Sim, feliz todos nós, sim, então sim. a Duda estava terminando o high school, o Felipe estava entrando no high school, estava indo para o Uhum. último ano do middle, e Aham. vamos mudar, e as despedidas, e a nossa bela Itália, aquela coisa incorporada, e eu já fazendo conexões, de novo Uhum. pessoas, Sim, amigos que sim. indicavam, pessoas que moravam lá, Hum, como a gente morou em Monza, no hum, 10 minutos hum. do circuito de Monza, a gente Uau! conseguia assistir todas as provas do muro lá, É se mesmo? Que quiser, se precisar. legal! E de Aham, sexta a domingo ouvindo o som dos motores, assim, muito um período maravilhoso. Ele muda antes aham. e eu espero o término do ano letivo aqui, Sim, sim. né, vamos fazer as coisas um pouco organizadas. Se Uhum. me chamar, eu vou amanhã para qualquer Aham, lugar. aham. E e aí ele pega o período de pandemia. Uau! Ele foi o último cliente a sair do hotel, do Hilton, porque daí o gerente falou: "Estamos só eu e você aqui, você precisa ir embora". E ir pra E onde? ele ia para onde? Então, e olha Ah, outra coincidência enorme, ele mudou dia 15 de janeiro de 2020. uhum. Até aí a Itália estava ok, né. Sim, Lembro perfeitamente sim. o o prefeito de Milão falando assim: "Vamos adote um chinês, vamos", porque estava assim muita intriga já contra a China. China é importante, Uhum. então e aí mal sabia ele o que ia estourar na Itália. Meu Ele Deus foi do o céu. pior país do mundo para estar em período de Foi, pandemia. foi. Na verdade, lá tem muitas Tem histórias muitas críticas, histórias, né. tem muitas histórias, Por isso que a gente está falando aqui desse sangue, né, de tem muitas e histórias. assim, a imigração italiana no Brasil foi grande, então tem muita gente também que tem essa origem, né, enfim, Sim, hoje não somos é? 30 no Brasil, né, Aham. milhões de
descendentes de italianos, Olha aí. 10 milhões na região sul, Aham. né, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, Sim. maior concentração, obviamente, no Rio Grande do Sul, Aham. e 30 milhões não são poucas pessoas, né? Não, é E muita muita gente gente. tem a cidadania italiana e com todo merecimento, o É. que é um pouco intrigante para a Itália, porque por ele já, né, Aham, então tinha todo ano o acabado. Senado entra com uma tentativa de Uhum. acabar com essa coisa de descendentes italianos, e Sim, aí sim. deve gerar muita economia também, né, porque É, é. Mas esse sangue é realmente, né, isso que eu estou dizendo, assim. E aí falando de vontade e coragem. E só lembrando aqui, ó, quem está nos acompanhando pelo YouTube, deixa o seu recado, eu estou acompanhando aqui no chat ao vivo, quem está na rádio, quiser mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram, por onde você quiser, porque essa história aqui está sensacional, né? E a gente lamenta só que o tempo é curto, mas vai dar tempo você falar mais um o tempo é pouquinho. curto e a conversa é longa, Que mas pode inclusive, né, contar. tem essa parte aí profissional que você vai entrar daqui a pouquinho para trazer, mas não deixa de nos acompanhar aí no YouTube da Rádio Reli. O programa fica gravado, depois vai para o meu canal também, o Patrícia Rigoni, tracinho 8, tá? E a gente está acompanhando vocês aqui ao vivo. Mas então vamos lá, Simone. Então você está me dizendo que sua história é assim: você saiu da cidade do interior, no Rio Grande do Sul, foi para São Paulo, já foi uma mudança grande. Depois veio para os Estados Unidos, seu marido foi para o México, aí depois foi todo mundo para a Itália, na época de pandemia. E aí? Aí depois vocês voltaram para cá? Exatamente. Aí 2 anos depois, ele recebe a proposta para voltar. Porque sempre o Ah, nosso motivador, quer dizer, o uhum, nosso grande impulso de mudança, uhum. foram as transferências dele De internacionais. trabalho, né? Sim. Então, onde o trabalho vai, o executivo vai, a família vai junto. Então, e aí a gente tem que fazer só uma diferenciação, porque na verdade vocês foram expatriados, sabe? Tem esse termo que pouca gente sabe e às vezes fala que é tudo a mesma coisa, mas não é. O imigrante, ele é aquele que decide ir para o lugar, e muitas vezes em família, desbravar, seja lá o que for. Mas nessas situações de trabalho, a família, né, ela não tem muitas vezes o rumo para onde ir, então ela é expatriada. É um termo só que é interessante a gente saber, né? Por exemplo, filhos de diplomatas, né? As famílias, CEOs, essas coisas, Né? executivos, né? Que foi o seu caso. Mas depois você virou imigrante, né? E tem duas formas, né, de você mudar a trabalho. Quer dizer, quando a empresa te dá todo o suporte, é uma situação Isso, muito mais confortável, porque eles sim, têm uma empresa e por que vai te trás te ajudar a ajudando. fazer a inscrição na escola, onde morar, etc. Que aí vem o Isso nosso aí. grande projeto de Estados Unidos hoje. Hoje Uhum. somos essa empresa. Ah, E tem então, a outra forma ótimo. que a empresa muda, você pede demissão no país de origem, mesmo que Uhum, sendo pela mesma empresa, você uhum. pede demissão e é recontratado Recontratado, no país. tá Aí vendo? a família se vira, Tá que é o vendo? que a maioria faz, É a maioria, né? né? Aham. Porque Então, mas de toda forma, né, muita mudança e na nossa conversa, né, que eu sempre estou entrevistando antes da entrevista oficial, né, para a gente pegar os detalhes e enriquecer aqui a nossa conversa. E a gente fala de tanta coisa, né, Simone? Porque, nossa, por exemplo, seus filhos eram adolescentes, teve toda uma crise aí emocional, né? O seu esposo também, queira ou não queira, por conta da pandemia, do isolamento social, ele, né? ele, e Deus sabe o que faz. Se Aham. fosse eu, não sei, acho que eu me enforcava num pé de couve no Meu jardim. Deus do céu. Porque como pode uma pessoa, aliás, a pandemia mexeu com muitas famílias e muita Muita, gente ficou separada, muita. muito, É. mexeu com o mundo inteiro Com num tudo, contexto né? Um medo geral, o absurdo. medo absurdo. E Uhum. aí, só que ele, eu fui dia 15 visitá-lo em Milão, não, dia 1 de fevereiro, eu lembro perfeitamente, fiquei lá 10 dias para a gente escolher a casa onde a gente ia morar, etc. Sim, sim. Então ficamos em Milão e fomos conhecer a região. Aí encontrei as amigas indicadas, a Cris, pessoa super querida,
Tá que é vendo? irmã de uma amiga nossa, que é a Cláudia, então, que deu Aham. todo o suporte para nós no início. A Luciane, que foi a primeira a entrar na live, né, Lu? É Luciane Ribas? Ela tem uma. Aqui, ó, ela Ela falou assim: tem. nossas histórias são Aí ia idênticas, acabar de incrível. falar, né? Porque são brasileiros. O marido dela, embora seja um alemão, Sim, ele é africano olha, e saíram do Brasil e tá foram para vendo? a Itália e agora Aí, estão ó. aqui. A gente é vizinho de cidade. Gente, E que agora, qual o próximo rumo, bacana! Luciane? Vamos ver, não é? Ó, a Rebeca também, nossa querida Rebeca Macedo, que também é hoster e criadora de podcast aqui na Rádio RL, mandando, ó, meninas, vocês são maravilhosas, Simone e Paty, vocês são especiais para mim, e você é para nós, viu, É... minha linda? E é bom que essa energia boa se une, né? Se E une, constrói. E, com na verdade, certeza. o que deixa você confortável em um outro país são os É amigos. isso, Mas, sem dúvida. sem E dúvida. amigos serão sua família. E depois as Aham, famílias, quando vêm nos visitar, conhecem os aham, nossos amigos. E a família se aham, amplia aham. por causa dos Olha só, amigos. tá vendo? E é o que nos sustenta. Com certeza. Então, quando a gente muda com adolescente, que daí é um ponto a Sim, pensar, sim. eu até perguntei para os dois antes de vir para o podcast, você Uhum. aconselharia Hum, uma família com filhos adolescentes a mudar de país? hum. É emocionante, né? É Eles param e mesmo? pensam. Uau! E minha filha fala assim, que ela é super... Ela Aham, conseguiu terminar o high school aqui e ir, aham. né? No intuito Sim. de fazer um ano de mochilão de Europa e ficou um Uhum. ano de mochilão dentro de casa, Uau! tratando dessa situação, porque a gente não Sim, podia sair de casa. Meu imagina. marido ficou 3 meses Uhum. sozinho dentro de casa, correndo no pátio, porque não Hum, podia sair do portão a não ser ir para o mercado. uhum. Então, a pandemia, quando a gente chegou, Foi um extremo, né? então, olha só que curioso. Aí, então, a gente decidiu a casa, etc., e ia Uhum, pegar a casa quando a gente chegasse, né, uhum. na Itália. Volto no dia 13 de fevereiro. A Itália fecha dia 15 de fevereiro. E a Itália Nossa! fecha, estou dizendo assim, fecha os aeroportos, Fechou tudo, fecha né? tudo, ninguém sai e Uhum, ninguém entra. uhum. Se eu Sim. tivesse ficado 2 dias a mais, os Uhum. meus filhos iam ficar aqui, Uhum. sozinhos nos Estados Unidos, Sim. por 4 meses. Como? Aí ia Meu ter que Deus entrar os do céu. amigos Tá na vendo? história, né? Amigos, sempre os amigos. Amigos, não nos deixem. E aí foi muito bom, né? Consegui ter, mas ele ficou lá Mas presão foi mesmo, quase 3 meses. cronometrado, né, E quem Simone? ajudou muito, muito, muito ele foi o casal Ribas, que Aí, ó, tá quando vendo? permitiam Se que encontravam. você andasse de uma cidade para outra, porque as cidades são Uhum, super pequenas, né? dois uhum, mil, sim, 3.000, sim, 5.000 habitantes, sim, e você não podia sair da sua casa, muito menos da sua cidade, então é. você realmente ficava lá, né? Não raras vezes, Uhum, ele sentava numa mesa que fazia divisa com o muro de natureza lá com o vizinho, uhum. para ouvir a voz deles, Uau. do vizinho, porque ficou completamente sozinho por 3 meses. É, e é aquilo, né? Como é que fica a saúde Isso é mental, né? resiliência, isso é Muita coragem. Por isso que Deus resiliência. sabe o que faz, porque se eu Isso, estivesse isso. nessa situação dele lá, É. É. E é bom você ele é bom, trazer o ele é bom. exemplo, né, e coroa aqui, né, a nossa entrevista, a nossa temática de hoje, vontade e coragem, né, o que nos move, né, o que nos faz continuar, né. E a Exatamente. coragem, eu já falei isso aqui algumas vezes, ela é uma origem latina, a palavra em si, né, core, com Hum, agir. Então, nunca é o agir pelo coração, sabia disso? Sabia, pois pessoal? tenhamos coragem, porque é É, só ela, né? E e é o sentir, né? É esse sentimento, essa emoção que nos move, no fim das contas. exatamente. E o que vem para nós, Uhum, ter coragem de passar. de E seguir. quando o pensamento negativo vem também, o que você faz com ele? Socorro. E depois que vai Então, avançando, é, começa um monte de preocupações, né? O é. meu amigo, você respeita o seu pensamento, que é aquilo que você Uhum, está sentindo, e fala uhum. assim, ó, sai daqui, que aqui você não tem espaço. Eu, Exatamente. eu fico, né? Porque você pediu Aham, qual é a sua técnica para ter coragem? Ter coragem é isso. afugentar aquilo que não me dá coragem. E olha só, muito bom isso aí, e eu trouxe até uma dica prática aqui que eu já vou comentar, viu? Que é o seguinte: enfrente um desafio por vez.
Essa é a maior dica. Quando você se sentir sobrecarregado pelos desafios da vida como imigrante, pare por um momento e escolha um único objetivo para focar. Pode ser algo simples, como explorar um lugar novo na sua cidade, praticar uma frase no idioma local ou reorganizar seu espaço para trazer mais conforto. Às vezes, nas pequenas coisas, você já vai se reorientando emocionalmente. Então, ao concluir essas pequenas tarefas, você fortalece sua autoconfiança e percebe que é capaz de muito mais do que imagina. A vontade cresce com cada conquista e a coragem se fortalece quando você dá um passo de cada vez. Foi mais ou menos assim? É mais ou menos assim, né, Que Simone? lindo. Às vezes a gente Então, quer pular 2, né? é, Aí cai um. já quer estar lá na A frente. Não, escada cai ela é 3, feita cai de espaços, né? Step, muito exatamente. a frase step by step, eu acho que É, ela é então, sábia. começar pequeno é o que leva às grandes transformações, né. Então acho que é por aí. Comece, né? Comece, Comece. comece. Simplesmente vá. Simone, e assim, para a gente fechar a nossa live de hoje, traz então na parte profissional, né, faz aí sua propaganda também, porque você Já? já Encerrar estamos a na live de hora, hoje, já meu estamos Deus. na hora. Então me diz aí, né, porque aí no meio disso tudo você também se reinventou profissionalmente, né. Exatamente. Aí Muita coisa quando aconteceu. volto, você fala assim, e agora? Porque Aham. quem vem transferido continua trabalhando, certo? É, é. Os filhos se readaptam na escola e você, oi? Sim. E aí então eu decidi fechar minha empresa do Brasil de Aham. eventos, porque Uhum. também uma coisa é você não estar presente, o cliente precisa de você presente. Uhum, uhum. Aí, com 2 amigas, Mônica Gaspareto e Andréa Porto, cada uma na Que já sua área, estiveram que já aqui. estiveram aqui. Quem perdeu a live tá lá no meu canal, tá no canal da Rádio Reli também, É, entrevistas incríveis e criamos vocês o são sócios, né? Concierge Service USA, que é Isso. justamente o quê? Todo o Aham. apoio que a gente não teve nessas mudanças de país, e a gente Uhum. sabe o quanto isso é importante, Aham. quando alguém já está lá, já conhece todo o sistema, fica Uhum. muito mais fácil navegar. E esse é o Sim, nosso propósito, sim. ajudar quando a família faz um planejamento pré-imigratório, Aham. Que é que é importantíssimo. importantíssimo, pode contar conosco, porque Perfeito. assim, começa a decisão, onde vai ser o trabalho? Onde vai Aham, morar? Onde quer aham. que os filhos estudem? Isso é a parte da Isso. Mônica que ela faz com uma maestria absurda, Aham. juntando com a Andrea também, porque o endereço de escola Uhum. vai definir o endereço da sua casa, É, né? isso é que tem primeiro, É o né, que vem muitas primeiro. vezes. Aham. E se não tiver filho, se não Então, depende de cidade nenhuma. é, Aí você pode fazer um aí estudo é de diferente. cidades e ir para uma Aham. cidade mais movimentada, porque Sim, normalmente as melhores escolas estão em cidades mais calmas, sim, né? tem E isso, né. normalmente a oeste. Uhum. Então, no caso aqui da Flórida, obviamente. Sim. Então, fazer um planejamento é extremamente importante. E ter um apoio aqui quando a família chega, Aham. ah, e com muitas curiosidades. Quanto tempo eu tenho para fazer uma nova carteira de motorista, né? Detalhes, Se né. você é turista, ok, não precisa se Aham. preocupar com isso. Agora, se você vem com visto imigratório, Uhum. ou o Work Visa, que é um Uhum. visto De provisório de trabalho. trabalho por Aham. até 7 anos, Sim. você tem que fazer isso no primeiro mês. Tá vendo? Mas como é que você vai fazer isso no primeiro mês se você está chegando, ainda tem que entrar, mobiliar sua casa? Então vocês podem contar conosco, porque Olha esse é o aí, ó. propósito do Concierge Service, Tudo que precisar de orientação de orientação. sobre Vai, como ser imigrante exatamente. legal, tudo certinho, que é o ideal, né, pessoal? Tem que ser E a gente assim. recebe as famílias, a gente fala Uhum. assim, todo mundo passa por a palavra perrengue, é perrengue mesmo, né? Aham. Que você vai aprendendo depois que erra. Não, a gente já tem uma lista gigante de orientação às famílias Sim. do que não fazer, Olha porque aí, ó. a gente vem com Perfeito. muita mente do país de origem. E É, fica comparando, não, venha com a isso. mente de não comparação, de aprendizado do novo sistema do país, do novo Uhum, esquema, uhum, respeito à nova cultura. Os uhum. americanos são diferentes, os italianos são diferentes, Exatamente. senão vai ter o que você tem de Brasil, Qualquer país, esse né, calor assim, humano é nosso, aham. que é o É, que atrai todo mundo para o Brasil. Quando é, um gringo vai para o Brasil, eles é. alucinam, Fica sem apaixonado, né. exceção, É, porque o Brasil ele é muito acolhedor. A gente tem todos os muito. problemas que temos, mas acho que somos o povo mais
feliz do mundo, A porque a gente gente se é a abraça, a gente gente, né? beija, e não chegue aqui beijando a americana, abraçando, que Não, eles não, acham estranho. não, estranho não, é horrível, né? O que é isso aí? E É, países que também já passaram por guerras, é, pandemias, isso, eles têm outro isso. comportamento, é É, boundaries, é distanciamento é, social. é. Você Isso não vem mesmo. querer E a abraçar. gente tem que respeitar E isso, outra coisa né, muito séria, Simone? assim, o contato humano aqui, você abraçar um professor, não, Aham. tudo vira processo, tudo é. É, Então, o americano é apavorado, a lei é muito rígida, a lei é muito muito rígido. séria. Então, E funciona, né? por isso que E funciona, porque funciona, é séria. E aí não exatamente. tem, você tem que chegar conhecendo o país, vendo as peculiaridades e respeitar, É, simplesmente respeitar. é. Simone, então, ó, eu vou até te ajudar aqui, ó, eu vou passar o Instagram do concierge, tá? Que é o arroba concierge service USA, né? Falando em abrasileirado, concierge service USA. Exatamente. Eu abri aqui a live da Simone, que está lá no meu canal, para pegar as informações, e o telefone é o 754-261-9448, tá? Repetindo, 754-261-9448. Essa empresa que é incrível, a gente já trouxe aqui as 3 profissionais que fazem um trabalho exemplar, impecável, em todas as áreas que vocês imaginarem aí de auxílio para o imigrante. Então, Simone, Eu queria te falei da área agradecer. delas e só não falei da minha, né? Pois é, Eu sou então. responsável pela área de vistos imigratórios, então a gente, Isso. porque assim, quando a família já muda com o visto, já, já de Brasil, Uhum. perfeito. Quando Sim. ela vem como turista e faz mudança de status aqui, é uma situação. Então, o que os advogados fazem, né? Uhum. A gente, eu sou da área de comercial, mas Sim. sempre as reuniões são feitas na presença dos advogados. Aham. E analisa o currículo, Tá o vendo? esposo, a esposa, quem é mais forte, Ver as quais são as possibilidades possibilidades de visto, todas. porque tem vários vistos. Tem os vistos na área de família, É. na área de trabalho, que é Sim. do Green Card, né? De Aham. habilidades especiais, EB1, Aham. EB2, Aham. até o EB5, que é o visto de investidor, e Sim. tem o visto de trabalho, que são os work visas, que é muito mais rápido estar no país, Olha aí, ó. que em 4 meses você pode estar, são inúmeras possibilidades de você vir legal, ninguém Uhum. precisa atravessar a fronteira. Tem muita Uhum. gente que tem Uhum. muita condição de ser um EB1, que é o topo dos vistos, e Tá acaba vendo? aplicando E não sabe. um visto De errado, um visto estudante. humanitário, um visto de estudante, sem a É. menor necessidade. Tá Então, vendo? nos consulte, teremos o maior prazer em atendê-lo, Pronto. acolhê-lo e colocar você no visto correto. É isso aí, pessoal. Então, ó, Concierge Service USA é o Instagram, telefone 754-261-9448. Então, Simone Muraro, muito prazer, obrigada, viu? Gratidão por você Gratidão estar a aqui. minha. Foi linda a nossa conversa. Eu sempre falo, ai, que pena que é rápido, E parece uma hora, vai que você demorar um podia monte. Depois começa a conversar, já era, trazer já foi, mais acabou. coisa para nós. Mas é isso, pessoal. Encerramos então nosso episódio 20, 20º episódio do podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural, com os nossos convidados. Hoje a Simone Muraro, que falou sobre vontade e coragem, e tinha uma pergunta: você sabe o que é isso? Acho que agora deu para entender, né? A Então, vontade espontânea, a isso. coragem, vamos, Tem que vamos, porque ir, ó, tem que seguir firme.